Bem-vindos a mais um Católico Você Sabia? Nessa quarta-feira pela manhã, dia 24 de maio, e parece que o friozinho já chegou, hein? Já estamos acordando aqui cada dia com 9, 10 graus, já com o cobertor saiu do armário, já estamos já no friozinho aqui de maio, felizes e contentes. Eu feliz e contente. Padre Renan sempre gosta muito dela. Bem-vindos cada um de vocês Não. nessa manhã, então. Chegou o frio, eu já tô querendo. Eu morava na praia, imagina, só em Santa Catarina, lá não tinha frio, né? Mas que uma alegria estar sempre com vocês. Olha que frase bonita que eu vou dizer, hein? A gente aquece as nossas manhãs frias com o católico, você sabia? Olha, tô ficando Até bom já nesse rimou, hein? negócio, hein? Até rimou, olha só. Uma alegria estar com vocês, queridos ouvintes, nessa manhã, quarta-feira. Se o Padre Felipe está com frio, é porque se eu for lá eu vou congelar. Então, melhor ficar por aqui mesmo. Aqui começou o friozinho, mas tem o sol todos os dias, graças a Deus, a gente ainda consegue sobreviver. Não está muito frio, não. Começou um pouquinho, mas estamos aí, Arujá, né? Arujá deve ser uns 3 graus abaixo de São Paulo. São Paulo com um monte de prédio, de carro, esquenta naturalmente. Esquenta, né? Não tem nem nébula, não tem nada. Aqui, até às 10 horas que o sol consegue mais ou menos despontar, que está tudo coberto de nuvem aqui agora, de serena aqui. Mas é isso, Nada, mas pois conta aí. aproveita aí. Vamos Não, lá que o eu, Padre Renan tá curto no tempo aqui. eu Eu tive curto algumas sempre, né? atividades, assim, não como sempre, mas algumas poucas atividades que eu tive essa semana, mas o Padre Renan vai começar aí, então. Eu não tive nada porque nós gravamos na terça, me parece, ou na quarta, e foi o tempo do falecimento da minha avó, né? Então, minha avó faleceu na segunda-feira passada, e acho que na terça ou na quarta nós gravamos. Eu estava lá ainda com os meus pais, e eu fiquei até sexta-feira lá com os meus pais, sobretudo para viver o luto com a minha família, acompanhá-los, né? Então, realmente não é que eu fiz muita coisa. Todos os dias eu celebrava a missa na paróquia Nossa Senhora da Candelária, no centro de Itu, uma paróquia das mais bonitas que eu já tenho visto aqui no Brasil. É uma paróquia muito, realmente muito bonita. O pároco, o Padre Francisco, um grande amigo, muito, muito parceiro mesmo. Ele me acolhe sempre que eu vou com muita bondade. E estive lá celebrando todos os dias até sexta. No sábado já voltei cedinho para São Paulo, porque eu tinha já compromissos, e no sábado aqui o que eu fiz foi, eu tinha duas celebrações de batismo, tinha reuniões, atendimentos, a missa que eu celebrei na tarde, né? Tive um almoço especial, muito agradável, com a família do Danilo e da Tainá, paroquianos nossos da Santa Edviges. Estava ali também a Gleice Júnior, seus irmãos. Eu não sei se eles escutam o podcast, mas aqui já deixo meu reconhecimento, meu agradecimento, né? Então, o almoço com eles, uma feijoada deliciosa num sábado. Olha só. Depois, tanto que eu nem voltei para casa, fiquei por lá já, porque, enfim, o almoço foi prolongado. Depois já fiquei por lá e fui na celebração da missa das 5 na Paróquia Nacional de Guadalupe, e depois já prestigiei, fui convidado e pude ir, graças a Deus, também com alguns paroquianos da Santa Edviges. Eu fui na festa junina do Seminário Mater Ecclesiae, no Arraiado Mater, uma Oxe, festa tradicional, já tem anos, muito bonito, muito bom. É a primeira vez que eu fui e olha gostei só. muito. Esse ano eu perdi a festa. Acho que só teve esse fim de semana, né? Não, tem o próximo também. Esse sábado agora vai ter. Dia 20 teve e dia 27 vai ter outro. Ah, acho que eu vou Então, dar uma escapada então pro 27 lá. Eu tenho missa aqui muito de bom. tarde, mas acho que dá para correr para lá. Só tem que Pegar o cuidar para não finalzinho. ser preso lá na cadeia, E porque então, se tem quiseram me cadeia aí é prender um ano sucesso passado. lá. Ano passado quiseram me prender, mas eu consegui fugir aí um pouquinho. Depois voltei já na noite e tarde, né? E domingo tivemos todas as missas aí na paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, Santa Edviges. Mas eu, na tarde, depois do almoço, voltei para Itu, porque tive a celebração, perdão, fui para Salto, no caso, né? A celebração na paróquia Cristo Rei da missa de sétimo dia da minha avó. Celebrei lá o sétimo dia e já voltei para dormir aqui em São Paulo. Segunda-feira, nosso dia comunitário, e aqui estamos com vocês. Então, uma semaninha mais tranquila, porque estava terminando ali o tempo de acompanhar minha família nesse momento de luto, graças a Deus e às orações de tantas pessoas,
Foi um momento de muita paz, muita tranquilidade, como eu já comentei no último podcast, e aqui estamos mais uma vez nessa manhã de quarta-feira com vocês. Maravilha. Eu me lembro do que eu fiz nessa semana, só começou a partir de sexta, acho que de quarta e quinta foi, foi mais tranquilo, sim, nem saí de casa. Na quarta-feira tinha deixado cair um peso no meu dedão do pé. Aí quinta-feira não deu nem para jogar meu basquetinho, nem para vou treinar, então quinta-feira foi Por isso que mais eu não para faço, por isso que eu não faço academia, essas coisas aí. É, acontece aí de vez em quando. Mas aí na sexta-feira eu já tinha missa cedo lá no colégio é, Mater Puríssima, lá em São José dos Campos. Não tão cedo, na verdade, geralmente é às 8. Essa semana, sexta-feira, como não era a primeira sexta-feira do mês, pediram para ir um pouquinho antes já do almoço ali, antes das crianças saírem. É, também confessar um pouco ali o pessoal, sobretudo os professores e tudo. E já foi almoçar com o Eduardo, que é um dos encarregados ali do colégio. E almocei, contou aí um pouco a história. Ele fez a adoção aí da Maitê, adotou uma menina aí. A história é um belo testemunho, na verdade, todo o tema da adoção, né? Não puderam ter filhos, né? E aí, pois, todo o trabalho aí da adoção, como vem, né? Não vou nem dar muitos detalhes, porque tem muita coisa aí de muito bonita também. E aí estive aí à tarde, depois já fiquei por aí em São José, depois do treino já fui para Jacareí, onde tínhamos, né, na terceira sexta-feira do mês, temos toda terceira sexta-feira do mês em Jacareí, na Capela Santa Inês, da paróquia Nossa Senhora da Santíssima Trindade, uma missa e adoração aí com os membros do reino e com os paroquianos aí da área e da capela. E depois já passei rapidinho para fazer um lanche aí com a família Marques aí, o Glauber e a Adriana, as crianças, né, bem rapidinho, e já voltei para São José, porque no sábado eu tinha já a missa na Matriz São José, dormi na casa paroquial, e aí às 7 da manhã. Então foi acordar cedinho, celebrar a missa das 7, depois da missa das 7 já tinha um batizado aí, é, foi bem bonito aí com a família da Maiara e do Jean, batizei o Mateu, conheci aí também aí os padrinhos, foi bem bonita a celebração, pessoal bem firme, não sei se eles já são ouvintes, são seguidores do Instagram, mas não sei se são ouvintes do Católico, você sabia. Mas aí foi bem bonito para acompanhá-los e tudo, mas aí eu já corri para outra capela, que tinha um outro batizado, com a irmã do Jerônimo, que eu vou casar aí agora em junho, dia 10 de junho. Aí foi batizado também da sobrinha do Jerônimo, aí dos pais da Sabrina e o Valmor. E foi a Inês, batizei a Inês. E depois já fui almoçar com eles, aí foi pra roça aí, a gente foi pra roça, eles têm uma roça aí para dentro de São José, fomos pra roça para almoçar, mas foi tudo meio correndo, porque já voltei correndo para uma conversa rápida com a Lucinha, né, que tinha pedido para dar uma passada, aí não tá um pouco aí questão da família, e depois já voltei para missa de Jacareí, que aí tive a preparação para a festa de Santa Rita, de casa, que foi na segunda-feira. Então ele tem uma capela em Jacareí que até estão pretendendo fazer santuário, tinha uma relíquia do um pedaço do véu com sangue de Santa Rita, e aí estivemos aí, mas foi tudo bem corrido que eu voltei de novo para São José para uma outra missa dessa mesma matriz aí, numa capela da matriz São José. E terminando a missa, saí correndo para Lorena, porque foi tempo de viajar esse final de semana. Fui para onde a gente fez as missões de Semana Santa, para fazer metade do caminho, né, porque estava indo para Santa Rita do Sapucaí, em Minas Gerais, para celebrar lá, pois a festa de Santa Rita, que o vigário, o padre Vinícius, amavelmente me convidou. Mas aí aproveitei e falei, faço metade do caminho, paro em Lorena, aí com o padre Odirley, que me acolheu muito bem, passei a noite aí e no domingo já celebrei a missa das 2 missas da manhã da festa da Ascensão, da solenidade da Ascensão. Almocei com a sobrinha do professor Felipe Aquino, que mora ali em Lorena, a Manu Aquino, sua família estava ali, seus pais, seus sogros. Aí tivemos um churrasquinho, mas foi aquela descansadinha depois do churrasco e saí de carro de novo para correr
para pegar a missa da Solenidade da Ascensão, lá já na cidade, né, no Santuário de Santa Rita, de Cássia, ali na cidade de Santa Rita do Sapucaí. Peguei a missa das 5, depois já lanchei com umas famílias ali na noite ali que conhecida ali. E segunda-feira foi o dia de festa, então ali já às 8 já estava chegando já ali para... Eles tinham missa de 2 em 2 horas, desde as 4 da manhã, 4, 6, 8, 10, 12, 2, 16, 18 horas. Aí eu cheguei um pouco mais ali das 8 e fiquei confessando até meio-dia ali mais ou menos, foi 4 horas direto confessando. E foi chegando, sempre tinha alguém chegando. Não fiquei nem um minuto assim esperando que já chegava outra pessoa. Fiquei na parte de baixo do santuário, onde está a imagem belíssima que trouxeram da Itália, de Santa Rita, né, morta, né, assim deitada. E aí terminando já esse momento de confissão, saí para a roça para fazer um almoço lá com uma dessas famílias. E foi bate e volta, né? Porque aí já eu tinha missa das 4. Voltei para casa, um descanso rapidinho, né? Me arrumei e 4 horas eu celebrei a Santa Missa, já da devoção aí, do dia da festa de Santa Rita. Né? Ainda confessei depois da missa um pouquinho, porque às 18 horas tivemos a concelebração com o bispo, né? E com... É, esse final de semana eu tive com 3 bispos, então quase então tem que lembrar os nomes aqui tudo. Não, Dom César não estive lá em São José, mas estive aqui com Dom Pedro Luiz ontem, que agora já comento, mas na segunda foi com Dom Magela, isso lembrei, Dom José Luiz Magela, que é o bispo de Pouso Alegre, ficou até ali na casa ali durante toda a segunda-feira. E depois tivemos a procissão, pelo que comentavam, tinha umas 10 mil pessoas na procissão. A cidade tem 45 mil habitantes, foi feriado na cidade, né, pela festa da padroeira. E depois jantamos a pizza ali com o bispo, conversamos um pouco com ele, tomamos um vinho, e aí ele já retornou para Pouso Alegre. Eu dormi na terça-feira, depois de cumprimentar. Ainda vimos ainda na noite ali com o Vigário ali um pouco do Denver ganhar a Conferência Oeste sobre o Lakers. Aí assistimos um pouquinho do jogo, aí depois já fui descansar. Ainda consegui treinar cedo na terça-feira e já voltei aqui para Arujá, porque tínhamos a celebração do aniversário do pároco aqui de Santa Isabel, o padre indiano, o padre Jaime, o padre James Mateus, e aí tivemos a celebração, estava o Dom Pedro Luiz ali também. Foi longa, uma missa começou às 7, acabou quase 9h30, aquele monte de apresentação que tem as paróquias e tudo, assim, bem festivo. E depois comemos a pizza, já voltamos já com os noviços que estiveram presentes lá também na celebração. O padre Fábio, o padre Sérgio Mourão, recém-ordenado, então aí foi uma bonita celebração aí também com o padre. E hoje já estamos aqui, celebramos aqui a missa, já estamos aqui para gravar e correndo, porque o padre já tem que sair. E o tema não está longo, mas acho que vem muito a calhar sobre essa realidade dessa celebração. Nós estivemos lá. Celebrei aqui primeiro nessa novena de preparação para a festa Santa Rita, aqui em Jacareí, e lá celebrei depois a festa da padroeira Santa Rita, e queria um pouco destacar sobre essa realidade tão presente na igreja, e eu acho que de modo especial no Brasil, que é um país devoto, para falar sobre devoções aos santos, né? Eu acho que pode ajudar muito para entender um pouco como poderia ser também essa realidade, né, de um modo mais concreto na nossa vivência como católico e como pode ajudar na nossa vivência como católico, né? Só antes Então, do padre entrar, deixa eu só fazer um parêntese aqui, uhum. porque eu recebi uma imagem hoje cedo e até coloquei já nas redes sociais que dizia aqueles memes, né, do café, do padre do café, alguma coisa assim, café com o padre, né? E são memes da vida de padres, né? E tem um que eu recebi que dizia assim, uma pessoa perguntando para o padre, padre, o senhor sempre pensou em ser padre, nunca pensou em trabalhar? E eu escutando aí o padre Felipe, com o outro, com uma cidade e outra, aí um bispo e outro e outro. Aí tá a resposta a essas pessoas aí, né? Eu me lembro que no podcast que a gente fez com o Luiz Anforlin, naquela entrevista sobre o livro Fé e Carreira, né? O, o Luiz Anforlin ouviu o nosso entretenimento santificante
e disse: Pô, eu já estou cansado aqui de ouvir vocês. Não, mas Mas essa é a vida de padre essa e foi a gente compartilha particularmente, com né? vocês assim. Essa foi particularmente assim, porque foi uma festa especial, o vigário convidou, que tá um pouquinho longe. A volta foi quase 3 horas assim no carro, no pique, para chegar ontem, para chegar para o almoço aqui com a comunidade ainda, com os padres aqui. Mas foi um pouquinho extra o fato de ter saído para poder celebrar assim. Foi muito bonita a celebração, assim, a igreja cheia, né? Cada missa, né, como eu falei, de 2 em 2 horas no dia da festa. Tinha uma relíquia lá também, não sei se era do osso ou do cabelo. Dei a bênção na missa das 4 com a relíquia. eh, mas era bonito ver a igreja bastante cheia, né? Mas é isso, eu acho que já entrando já nesse tema das devoções, o mundo moderno, né, o mundo hoje, é, muitas vezes tão débil e fraco nas coisas de Deus, não entende mais o significado da palavra devoção, né, nem o que é realmente uma verdadeira devoção. Muitas vezes para as mulheres, né, e para os homens e mulheres de hoje, as práticas devocionais terminam por não passar muitas vezes de um sentimentalismo subjetivista que às vezes pensam que mantém, né, as pessoas aprisionadas ao passado, né? Mas a devoção autêntica não consiste em um sentimentalismo estéril, né, passageiro ou em vã credulidade, mas procede de uma fé verdadeira. Porque ser devoto não é adorar, mas venerar a vida de homens e mulheres de Deus que procuraram em tudo viver conforme o Evangelho. Então, a devoção a um santo é uma forma de observar a vivência de sua entrega total a Deus, de admirar e imitar o seu testemunho de santidade e amor a nosso Senhor Jesus Cristo. E por isso tem essa importância, né? Nós vemos homens e mulheres não tão diferentes de nós, né? Porque acho que também é algo importante remarcar que são homens e mulheres que viveram, né, a sua luta, né, para a vivência contra o pecado, contra a tentação, o desejo de santidade, e que não significa que nasceram de berço, como falam, já santos. Muitos batalharam e lutaram talvez toda a sua vida, ou só se encontraram com a graça de Deus, talvez até muito próximo do final de suas vidas, mas que buscaram verdadeiramente essa vida de conversão, essa vida de santidade, depois de fazer a experiência do Senhor. Então, os santos contemplam e louvam a Deus e eles não deixam de velar por aqueles que deixaram na terra. Por isso, ser devoto de um santo é ter esse auxílio, porque interceder é o mais alto serviço que esses santos, que esses homens e mulheres que já estão no céu, é o mais alto serviço que eles prestam ao plano de Deus. Portanto, a devoção nos orienta na caminhada espiritual, onde também pedimos que eles intercedam por nós e pelo mundo inteiro. E é possível construir uma amizade com nossos santos de devoção, sendo que eles são para nós essa escola de santidade e amizade com o amigo dos amigos, né? Com o amigo que é Jesus Cristo. E assim a devoção nos ensina que tudo é graça de Deus, que não somente os nossos esforços humanos que nos levam à santidade, mas é verdadeiramente a mão poderosa do Senhor que nos conduz. E os santos sempre tiveram viva consciência de que seus méritos eram pura graça, nos vai dizer o Catecismo da Igreja Católica no número 2011, e não honras próprias. Então é importante ter presente isso. Toda a realidade dos santos é uma realidade que manifesta, que engrandece a ação de Deus, né? No nosso programa 91, vimos aí já faz bastante tempo, já estamos no 147, já passou bastante, né? Mas vimos como é um processo de canonização. E um santo é alguém que a igreja reconhece as virtudes heróicas, que viveu o seguimento de Jesus em toda a sua radicalidade, viveram na fidelidade à graça de Deus. E assim eles podem ser modelos para os cristãos. E talvez essa é a faceta mais importante da realidade dos santos. Não são só umas imagens, né? É a vida que eles viveram. É aí que temos que conhecer, espelhar, né, e tratar de imitar. Eles são nossos amigos em Deus, onde unidos a Deus intercedem por nós a Deus. E por isso a verdadeira devoção aos santos nada mais é que amar a Deus, um amor de dedicação a Deus, que se faz também através dos santos que nos deixaram esse exemplo de amor e dedicação a Deus. Mas, para que a nossa devoção seja sincera e reta, precisamos de três coisas, de três atitudes, vamos colocar, né? Primeiro é conhecer a vida dos santos. O segundo é identificar-se
e imitar suas virtudes, e finalmente, né, pedir a intercessão dos santos. Né? Não podemos dizer que realmente somos devotos de um santo se não conhecemos verdadeiramente a vida do santo, se não lemos algum livro ou biografia do santo. Muito mais que ver só um filme, que, claro, pois ajuda certamente, mas conhecer como foi sua vida, seu exemplo, seu testemunho e, sobretudo, suas virtudes que o levaram à santidade. E a partir daí, sim, buscar me espelhar, identificar nessas virtudes mais excelsas da vida do santo para buscar sua imitação. E, claro, finalmente, pois, pedir sua constante intercessão para as minhas necessidades, mas, antes de tudo, que me alcance a graça da imitação de suas virtudes. Essa deve ser a nossa devoção, a nossa relação com os santos, né? Especialmente o nosso santo de devoção, vamos dizer, né? Conhecer a sua vida, né? Ler, aprender sobre sua vida, como viveu, de onde é, né? Identificar-me, imitar suas virtudes, né? Conhecer aquelas que mais se destacaram. Muitos santos viveram diversas virtudes, mas sobretudo aquela que certamente o levou à honra dos altares e o colocou, a igreja o colocou como exemplo para toda a igreja, né? E finalmente, claro, né, pedir sua intercessão, porque essa é a sua missão lá no céu, é o seu trabalho principal, é interceder por nós. E por isso a nossa confiança na intercessão dos santos só tem valor em relação a Cristo, né? O vínculo que nos une ao Senhor, a Ele, e entre nós tem um nome específico, que é a comunhão dos santos. Não são os santos que fazem milagres, mas apenas a graça de Deus que atua através deles. Os milagres sempre são feitos por Deus, né? Pela graça de Deus que age através de uma pessoa santa, de uma pessoa justa. Isso deve ser claro para nós. O santo é um intercessor, aquele que intercede por nós, e o Senhor nos dá a graça por meio desse santo. E essa é a comunhão dos santos na igreja. Isso significa que a igreja é a comunidade dos pecadores salvos. Ninguém pode ser excluído da igreja. Somos todos pecadores salvos, vai dizer o Papa Francisco. Perdão, a nossa santidade é o fruto do amor de Deus manifestado em Cristo, que nos santifica, amando-nos. Perdão aí, tomar uma aguinha aqui que tá feio aqui o negócio. Por isso a nossa santidade é o fruto do amor de Deus manifestado em Cristo, que nos santifica, amando-nos na nossa miséria e salvando-nos dela. Graças a Cristo, graças a Ele, formamos sempre um só corpo, vai nos dizer São Paulo, no qual Jesus é a cabeça e nós somos os membros. Essa é a comunhão dos santos que mantém a unidade, na unidade, a comunidade dos fiéis na terra e no céu. E por isso, pois, essa relação com os santos é possível e traz fruto para a nossa vida, traz fruto de santidade para a nossa vida. E nesse sentido, a relação de amizade que posso construir com o meu irmão que está ao meu lado, também posso estabelecer com esse irmão no céu. Os santos são amigos com quem muito frequentemente estabelecemos relações de amizade, né? Essa é a nossa verdadeira devoção. Não é um ser superior, né? Claro que tem graças, já estão no céu, mas é um irmão em Cristo, e que podemos cultivar essa relação de amizade. E aquilo que chamamos de devoção a um santo, eu sou devoto desse santo, dessa santa, aquilo que chamamos de devoção é, na verdade, uma forma de expressar o amor a partir desse mesmo vínculo que nos une. E na vida cotidiana se pode dizer, pois essa devoção, essa pessoa tem muita devoção nessa pessoa, tem muita devoção aos seus avós, e que é uma forma de amor, uma expressão de amor, né? Pois, até utilizamos a palavra, ele adora os avós, né? Não é uma palavra que usamos corretamente, mas já tem esse sentido já diluído já na realidade do dia a dia, mas ele adora os seus avós, tem uma devoção para com seus avós, uma expressão de amor, de carinho. E todos sabemos que podemos recorrer a um amigo, especialmente quando estamos em dificuldade, precisamos de ajuda. E todos precisamos de amigo, todos precisamos de relações significativas para nos ajudar a enfrentar na vida. Também Jesus Cristo tinha os seus amigos e recorreu a eles nos momentos mais decisivos de sua experiência humana. E essa também é um pouco a realidade da nossa devoção aos santos. É um amigo a quem eu posso recorrer, né? Um amigo talvez ainda mais especial, porque é um amigo na nossa relação com Cristo.
Mas a devoção aos santos não é uma coisa mágica, não é uma superstição, como infelizmente muitas vezes as pessoas podem acreditar. É simplesmente falar com o irmão que está diante de Deus, que viveu uma vida justa, uma vida santa, uma vida de modelo, e agora está diante de Deus, e eu falo com esse irmão e peço sua intercessão pelas necessidades que tenho. Essa é basicamente, né, a nossa relação realmente que deve existir com o santo. Já é uma coisa de amizade realmente, a quem eu posso ter essa oportunidade. Mas conta aí, Padre Renan. Aproveitou, limpo aqui um pouquinho aqui a garganta aqui que tá travada aqui. Eu acho, na verdade, tudo isso que o padre está falando de uma riqueza enorme. Acredito até que é importante a gente considerar a riqueza da nossa fé católica com relação a isso da devoção dos santos, né? Um exemplo que eu ouvi e que é o que eu sempre levo comigo, eu ouvi quando era criança, né? E que sempre levo comigo é justamente eu tenho aqui na minha carteira a imagem do meu pai e da minha mãe, porque eu amo muito eles. E quando eu fui para a Espanha, então faz anos, eles estão até bem novinhos aqui, né? Meu pai hoje tem 65, minha mãe tem 60, mas aqui eles estavam bem novinhos. E quando eu fui para a Espanha, minha mãe me deu uma foto do meu pai, da minha mãe, e falou: guarda com você para ter sempre, né? Então eu guardei e hoje eu ainda, até hoje, trago a foto deles na minha carteira. É uma imagem, não é que o meu pai e minha mãe estão comigo, mas é uma imagem de uma devoção que eu tenho, uma devoção ao meu pai e minha mãe, que para mim são meus exemplos, meus modelos, que eu amo muito. Então, é uma devoção que eu guardo comigo a sua imagem na carteira para poder lembrar, para poder viver, né, de certa forma, pelo menos misticamente, vamos chamar assim, né? Talvez não é a melhor palavra, porque meu pai e minha mãe não são santos, mas para encaixar aí a devoção aos santos, para viver misticamente unido ao meu pai e à minha mãe. Bom, é o que acontece com a devoção aos santos, é o que me explicaram e eu gostei porque isso eu vivo, né? É, as imagens que nós temos, que somos muito condenados até, né, pelos nossos irmãos protestantes, as imagens, não é que nós adoramos essas imagens, isso a gente já está cansado de saber, né? Mas é uma forma de me unir a pessoas que viveram aqui na Terra e que viveram exemplarmente aquilo que hoje eu gostaria de viver, aquilo que hoje eu quero viver. Então, o Padre Felipe usou agora a expressão amizade, né? Amigos são nossos amigos. Amigos por quê? Porque eles viveram aquilo que hoje eu estou chamado a viver e viveram de uma maneira extraordinária, de uma maneira perfeita, e me servem de modelo. Então eu guardo essa imagem deles na minha vida, no meu quarto, no meu lugar de oração, do que for, para lembrar e pedir a ajuda deles, sabendo que hoje eles estão lá vivendo face a face com o Senhor, né? Acho sumamente rica essa doutrina da devoção aos santos na Igreja Católica por esse motivo. Né, são nossos amigos do céu, né? Nossos amigos que intercedem por mim. Para já um pouco que introduziu, quer entrar agora, que claro que vai vir o clássico tema da adoração de imagens, que os protestantes sempre vão querer jogar na cara dos católicos, e daí é importante colocar a diferença, assim, muito brevemente, entre ícone e ídolo. O ídolo é uma criatura que a pessoa coloca no lugar de Deus, uma imagem que se tira o Deus verdadeiro de lado e se coloca um Deus falso em seu lugar. O ícone é uma janela que abre para Deus e leva para Deus. Até a raiz das duas palavras são a mesma, ícone e ídolo, acho que no latim ou no grego, não me recordo agora, né? Tem a mesma raiz, mas é totalmente diferente o que se vive. Né? O ícone mais bem como essa janela que abre para Deus e leva para Deus. E é importante que essa questão não se resume às imagens somente, mas é uma atitude mais séria e radical, porque o tema da idolatria é a atitude diante das realidades criadas. Eu pego uma criatura e pois faço dela não talvez o meu criador, mas faço para coloco nela toda a minha realidade da minha vida. E qualquer criatura nesse sentido pode ser um ícone ou pode ser um ídolo. Né? As criaturas ou me levam a Deus ou me levam a adorar outros deuses, né? Ou adorar aquilo que não é Deus. Né? E eu posso estar fazendo muitas vezes do meu trabalho, do meu dinheiro, até mesmo, né, do meu pastor, da minha igrejinha, um ídolo.
porque estou me apegando à criatura e não estou indo para Deus. Né? Então, é importante, talvez, ter essa realidade. Né? Eu duvido, se você perguntar, não posso dizer que talvez 100% das pessoas, né, tenham presente isso, mas se você perguntar, talvez mais de 98% das pessoas, né, que têm um pouquinho de entendimento, se perguntar, isso é Deus, né? Talvez a imagem. Não, não, isso não é Deus. Isso é uma pessoa que intercede por mim junto de Deus. Né? As pessoas, em geral, entendem essa realidade, sabem que aquela imagem não é Deus. Né? Os santos são um testemunho da ação de Deus nos seres humanos. Né? E por isso não é idolatria venerar as imagens, se ajoelhar, falar com as imagens, beijá-las, acender velas, colocar flores, porque o culto de veneração que é prestado à imagem, ao santo, não se dirige àquela imagem, mas se dirige ao protótipo, ou seja, àquele que está no céu, que é Deus. Porque nesse santo, Deus resplandece sua glória, reconhecendo sua glória naquilo que ele criou. Né? E essa devoção, quando se manifesta em atos, em ações, tem toda essa realidade. Não estamos adorando, cultuando um ídolo. Estamos adorando a Deus que faz as suas maravilhas, que faz e resplandece a sua glória nesses homens e mulheres que viveram a santidade. Essa é a comunhão dos santos. E assim como a comunhão cristã entre os cristãos, ainda peregrinos na terra, nos aproxima mais de Cristo, quando pedimos para que um padre reze por nós, para que um familiar pois interceda, reze por nós. Assim também a comunhão com os santos nos une a Cristo, de quem procede como de fonte e cabeça toda a graça e a própria vida do povo de Deus. Mas, para entrar aqui, por que devemos ter um santo de devoção? Porque talvez as pessoas pensem, mas eu não preciso, eu tenho Jesus Cristo, né? Especialmente, né, alguns protestantes, para que eu preciso de Maria? Para que eu preciso de um santo de devoção? Eu tenho Jesus Cristo. Mas acho que é, é, já falamos bastante sobre essa relação de amizade, sobre, né, o testemunho de vida, mas é dogma de nossa fé católica que as pessoas que morreram perfeitamente santas vão para o céu imediatamente. E na comunhão com Deus, intercedem por nós sem cessar, né? Como diz a oração eucarística. Nos primórdios do cristianismo, os cristãos já celebravam a Santa Missa sobre o túmulo dos mártires, nas catacumbas, para suplicar-lhes a intercessão. Mesmo no Antigo Testamento já encontramos essa base bíblica sobre a intercessão dos que já estão na glória de Deus, fato descrito já, pois no segundo livro de Macabeus, que os protestantes, pois, tiraram, removeram da Bíblia, né, do Antigo Testamento, dos judeus, né, e no capítulo 15, né, dos versículos 11 a 15, vai comentar como o povo... tá ruim aqui o negócio. Vai comentar como o povo judeu estava em guerra contra os gentios, liderados por Judas Macabeus, e para levantar o ânimo dos guerreiros, Judas contou-lhes a visão que tivera, na qual Onias, sumo sacerdote já falecido, e Jeremias, intercediam por eles. Eis o que vira, Onias, que foi sumo sacerdote, homem nobre e bom, com as mãos levantadas, orava por todo o povo judeu. Em seguida havia aparecido do mesmo modo... Olha o galinho aqui, ó. Já tá avisando Tá aqui que... forte, eu que achava que iria ter frio, ele tá forte, que deu Não, pra ouvir tá. tudo Ele aqui. tá com a garganta melhor que a minha aqui, já. Ele tá firme com o frio, não Não, tô afetou vendo. ele, não. Mas aqui já vamos chegando mais ou menos, já tô quase indo para depois da metade já. Né? Nós seguimos aqui na passagem, eis o que vira, Onias, que foi sumo sacerdote, homem nobre e bom, com as mãos levantadas, orava por todo o povo judeu. Em seguida havia aparecido do mesmo modo um homem com os cabelos todos brancos, de aparência muito venerável. Então, tomando a palavra, disse Leonias: Eis o amigo de seus irmãos, aquele que reza muito pelo povo e pela cidade santa, Jeremias, o profeta de Deus. Aí no segundo Macabeus, no capítulo 15, do 11 ao 15. Né? E o Catecismo da Igreja Católica confirma isso no número 956. Pelo fato de os habitantes do céu estarem unidos mais intimamente com Cristo, consolidam com mais firmeza na santidade toda a igreja. Eles não deixam de interceder por nós junto ao Pai, apresentando os méritos que alcançaram na terra pelo único mediador de Deus e dos homens, Cristo Jesus. Portanto, pela fraterna solicitude deles, a nossa fraqueza recebe o mais valioso auxílio. Também muitos santos vão nos colocar, né? Santo Domingos de Gusmão, na hora da morte, pede a seus irmãos: não choreis, ser-vos-ei mais útil após a minha morte, ajudar-vos-ei mais eficazmente do que durante a minha vida. E Santa Teresinha do Menino Jesus afirma antes de morrer: passarei meu céu fazendo o bem na terra.
né? Como o povo ama, né, essa novena das rosas de Santa Teresinha, né? E o número 29 do Manual de Indulgências do Vaticano enriquece com indulgências, né, as orações, ladainhas, novenas aos santos, entre outros. O número 54 das orações de indulgência revela: concede-se indulgência parcial ao fiel que no dia da celebração litúrgica de qualquer santo recitar em sua honra a oração tomada do missal ou outra aprovada pela autoridade eclesiástica, né? E assim, pois, podemos alcançar graças de salvação só pelo fato de rezar, né, no dia do santo junto a eles a oração, pois, da sua festa, né? E a tradição da igreja está repleta de confirmações sobre a intercessão dos santos. São Jerônimo, doutor da igreja, disse: se os apóstolos e mártires, enquanto estavam em sua carne mortal e ainda necessitados de cuidar de si, ainda podiam orar pelos outros, muito mais agora que já receberam a coroa de suas vitórias e triunfos. Santo Hilário de Poitiers vai dizer também, São Cirilo de Jerusalém, né, o Concílio de Trento vai colocar como os santos que reinam agora com Cristo oram a Deus pelos homens, e é bom e proveitoso invocá-los suplicantemente e recorrer às suas orações e intercessões, para que vos obtenham benefícios de Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, o único Salvador e Redentor nosso, né? E por tudo isso que a Igreja ensina que devemos suplicar a intercessão dos santos. Essa intercessão, especialmente, claro, a de Nossa Senhora, que é a mais poderosa de todas as intercessões, não substitui a mediação única de Cristo. Ao contrário, a reforça. Pois sem a mediação única e dispensável de Cristo, nenhuma outra intercessão teria valor, já que todas são feitas por intermédio de Jesus Cristo. Por isso que na Santa Missa, quando fazemos e celebramos a festa de qualquer santo, sempre terminamos por nosso Senhor Jesus Cristo, né? E por isso a igreja não teme invocar os santos e suas preces por nós diante de Deus. É por essa razão também que a igreja recomenda que os pais, né, coloquem nomes de santos em seus filhos, a fim de que tenham desde pequenos um patrono, um padroeiro no céu, né? Isso também acho bem importante, porque hoje começam a inventar cada nome, então, quando deixa o nome do santo, a gente sabe, já vai ter aí desde pequeno, desde o batizado, já um padroeiro no céu, né? Os santos, durante sua vida, foram devotos eles mesmos de outros santos, né? Vemos como Santa Teresa d'Ávila tinha uma profunda devoção a São José e a Santo Agostinho, São João Bosco era devoto de São Francisco de Sales, né? E por isso a igreja aconselha vivamente que nos recomendemos a intercessão deles, né? E nesse sentido, o Papa proclama determinados santos protetores das profissões, de países, de cidades, contra doenças, né? Pois temos aí Santa Luzia, protetora dos olhos, da visão, Santa Teresa, patrona dos professores, São Lucas dos médicos, e assim vai, né? Porque os santos conseguem interceder por nós junto a Deus, porque estão em comunhão com Ele, em vista dos seus méritos conquistados na terra. É importante que cada fiel possa ter, né, um ou mais santos de sua devoção, especialmente aquele que leva o seu nome de batismo, né? Pois eu não tenho assim uma devoção grande com São Felipe Neri, nem o apóstolo, ou até mesmo o diácono, né, São Felipe, que sai no Ato dos Apóstolos, mas eu sempre gostei e eu acho interessante, até vou pedir o padre também, diga aí o seu santo de devoção, né? A minha devoção é mais pela vida, né? Vida de São Lucas. Antes de entrar no seminário, eu li um livro sobre médico de homens e de almas, é um pouco romanceado, fantasioso, mas eu me interessou muito, sobretudo, essa vivência, né? Falando aqui dele aqui como padroeiro dos médicos, né? Mas um homem que vinha do paganismo, né? Que era grego e que, pois, né? Não conheceu Jesus Cristo pessoalmente, mas que encontrou com São Paulo, né? Conheceu, né? A história, a vida de Cristo e se converteu. E eu sempre me chamou muita atenção o poder, e eu gosto muito também do Evangelho de São Lucas. Não poderia nem dizer uma virtude concreta dele, uma virtude que o destaca, mas pois foi um dos primeiros apóstolos, né, dos primeiros discípulos do Senhor, né, escreveu o Evangelho, né, também vejo muito essa, pois imagino, né, essa proximidade com Nossa Senhora, de onde pois ele certamente, pois, segundo a tradição, tomou, né, as ideias para escrever os primeiros capítulos sobre a história de Jesus, né, o nascimento, tudo, e eu acho isso, talvez essa proximidade com Maria é algo que me marca mais de São Lucas. Não sei aí o Padre Renan se tem algum santo, grande santo de devoção. Eu não sou assim, vamos dizer, tão devocional, né, em termos de fazer novenas, de ter uma imagem de São Lucas. Tenho aqui, pois, na mesa uma imagem de São José, Nossa Senhora Aparecida. Agora me deram recentemente
uma de Padre Pio sentado confessando aí para que me motive a ficar horas confessando. E agora, esse final de semana, uma de São José dormindo. Tem uma que outra imagem por aqui, mas eu não sou tão expressivo na minha devoção. Eu acho que é algo também da minha formação, né? Talvez dentro da realidade da minha família não havia uma devoção tão grande à realidade assim de imagens, de santos, né? E sobretudo na formação depois religiosa, pois a realidade desse cristocentrismo que apresenta a nossa congregação. Mas não sei se Padre Renan aí tem alguém concreto aí que ele... Sim, então, eu gosto dos santos que são modelos de sacerdotes, né? Eu tenho três, particularmente, que eu gosto, que eu tenho devoção, que eu tenho aqui comigo até imagens. O primeiro é o Santo Cura de Ars, né? São João Maria Vianney, padroeiro dos sacerdotes. Sua simplicidade, o seu zelo pelo sagrado e pelo amor pelo povo de Deus também, né? Adoração, enfim, tempo que passava confessando, eu gosto muito dele. Tenho aqui a imagem dele que eu ganhei de presente e me serve de inspiração e de modelo. É, São João Bosco, pelo seu trabalho como sacerdote de amor à juventude. Eu também tenho aqui uma imagem dele no meu quarto, do lado. Modelo justamente por ser esse homem que vivia o amor a Deus amando os jovens, né? E eu gosto muito de trabalhar com a juventude, então para mim São João Bosco é um grande inspirador também. E claro, e o nosso grandíssimo, 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 e eu gosto também porque ele é contemporâneo, e é João Paulo II, São João Paulo II, né? Para mim é um grande modelo daquele homem que se não perdoou esforços para levar a mensagem de Deus ao mundo todo e me serve também de inspiração com aquela alegria própria de João Paulo II, né? Me serve também de inspiração, são os três santos. Poderia ainda colocar, por mais que não é uma grande devoção, mas são os santos que eu me admiro, Santa Teresinha do Menino Jesus, Santa Teresa de Calcutá e o Padre Pio. Mas os três principais são os primeiros, né? Que são sacerdotes e modelos para mim também. Da minha parte, assim, eu também... claro que a vida dos santos nos chama muita atenção, não que eu faça uma devoção particular, né, realizo alguma oração particular para ele, mas que pois, tem marcado muito a minha vida, né, até mesmo pensar em São João Paulo II, até mesmo porque eu o vi ainda vivo, próximo, né, numa audiência, né, já estava bastante doente, foi até no ano antes da sua morte, mas assim, claro, tem muitos santos que chamam a atenção, que cativam, né, a nossa própria vida, o nosso próprio sacerdócio, a nossa vida religiosa, né, mas talvez assim, né, não tenha uma devoção particular, privada, mas é incrível, né, o testemunho que nos deixam e que inspiram nossas vidas. Eu acho que essa é a o maior exemplo e o maior testemunho que eles dão para nós, né, e que tem que nos incentivar a viver ou buscar, né, pelo menos um pouquinho, viver essa santidade que eles viveram, né, esse testemunho que eles viveram, né. E como colocava a devoção aos santos tem uma longa tradição na Igreja Católica, né? Há santos tão populares que chegaram a ser um sucesso, né? Especialmente aqui no Brasil, pensamos em Santo Expedito, mesmo a Santa Rita de Cássia, que celebramos e via ali a grandeza da devoção da Santa Rita de Cássia, São Judas Tadeu, tantos hoje, Santa Teresinha do Menino Jesus tem crescido muito no Brasil, o pessoal que faz as novenas das rosas e tudo, né? E é uma religiosidade popular que atribui feitos grandiosos a ponto de serem considerados protetores, padroeiros, patronos de causas impossíveis, né? E certamente esses e outros tantos santos, né, canonizados pela Igreja são pessoas de vida cristã exemplar e seus testemunhos perduram na história, nos motivando ao seguimento de Jesus Cristo. Essa é talvez a raiz do que são os santos, né? Eles nos motivam a seguir, a conhecer e amar mais a Jesus Cristo, né? Alguns, inclusive, cuja vida foi tão impregnada de autenticidade que sua memória faz parte não só de um patrimônio religioso, mas até mesmo de um patrimônio cultural. Pensamos em São Francisco de Assis, Santo Agostinho, Santa Joana d'Arc e tantos outros nomes que a história não esqueceu e que até hoje marcam sua presença na história da humanidade, né? E sabendo de toda essa importância testemunhal dessas figuras, quando olhamos para a devoção aos santos que se difunde na religiosidade popular, algumas vezes podemos ficar desiludidos porque se esquece essa vertente tão importante, né? Que é o conhecer,
né, como colocamos, o conhecer a vida do santo, conhecer profundamente a vida do santo, né, pois o buscar imitá-los, né, e pedir a sua intercessão. Né, porque certamente falta uma profunda catequese para ter esse reto entendimento do que é a verdadeira devoção aos santos. Né. Não é uma simples crítica ao povo simples, né, sem oportunidade de instrução, que manifesta muitas vezes sua fé de maneira mais autêntica possível nas expressões que estão ao seu alcance, mas é necessário, né, muitas vezes observar essa escassez de formação para os leigos, formação que poderia, né, ser oferecida, né, com uma espiritualidade bem mais palpável, né, e algumas vezes pode se encontrar em algumas realidades da igreja, né, talvez eu penso até aqui, talvez no Brasil, ou até alguns outros lugares onde essa piedade popular, né, pode estar mesclada, né, pois o incentivo às devoções populares, a ritos piedosos, né, e não mais próximos a superstições ou crendices que da fé genuína que muitas vezes pode se encontrar. Mas são os pastores, né, que devem se empenhar verdadeiramente em esclarecer o povo, em mostrar o que é a verdadeira devoção. Porque é bem mais fácil não dar a formação necessária e criar e incentivar, né, práticas devocionais ou novas práticas devocionais, até mesmo dentro da celebração eucarística que vemos isso, né, que atraem muitas vezes as pessoas, né, desde um sentimentalismo que enchem as igrejas, rendem boas ofertas para as paróquias, mas que não incentivam uma verdadeira devoção, que leva consigo uma verdadeira conversão. Né? Porque não dá para pensar, né, num grande devoto, pois que vive, né, uma vida constante de pecado, não que todos somos pecadores, mas, né, estamos buscando a nossa conversão. Mas não podemos dizer que somos grandes devotos, senão também buscamos, como aqueles a quem devocionamos, viver uma vida mais reta diante de Deus, né? E por isso o tributo rendido aos santos começou com o testemunho dos mártires, né? O modo como eles enfrentavam o perigo, especialmente o sofrimento e a morte, que impactou tanto as comunidades eclesiais que passaram a conservar sua memória. Como dizemos já, celebrando em suas catacumbas, relembrando seus nomes, invocando, pois, a força que ele possui a ponto de se entregarem no martírio. Né? E já quando cessaram essas perseguições, outras formas de testemunhar se impuseram, né? Tal como aqueles que deixaram todos os seus bens, né, os bens de sua família, para se entregar à vida religiosa consagrada. Né? Com o passar do tempo, né, esse papel, esse rol dos santos cresceu até o infinito, né, a ponto até mesmo não ser possível mais elencá-los da quantidade de santos que há na igreja. E assim se cumpre também a profecia do Apocalipse, uma multidão imensa, incontável, né, santos e santas para todos os gostos, estilos e piedades. Né? O problema que pode resultar é o modo como algumas pessoas podem chegar a se relacionar com os santos. Né? Podemos chegar a tirar dos santos a força de seus testemunhos e lhes impor talvez só um fardo, né, de intercessão, vamos dizer assim, né, de milagreiro, né? Fazendo, pois muitas vezes dos santos uma espécie de quebra-galho na hora do aperto. Mas aqueles cuja memória, né, deveria ser invocada para nos recordar a força necessária para ser discípulo de Jesus Cristo ressuscitado, né, algumas vezes podem ser transformados em milagreiros que resolvem nossos problemas mais urgentes. Né? Podemos perder muitas vezes em conversão, em testemunho, em santidade e crescer em superstição e crendice. Né? E por isso é importante recuperar o sentido teológico realmente da presença dos santos da igreja e reorientar essa devoção popular, tarefa da qual não podemos nos abdicar jamais, né? Sobretudo os pastores, né? De poder reorientar qualquer devoção, sempre a uma reta devoção, uma verdadeira devoção. E daí a importância de se propagar a vida do santo, né? Na medida que vamos conhecendo a vida do santo, né, que eu coloquei que é o primeiro modo, né, de uma verdadeira devoção, esse testemunho que eles deram e, sobretudo, a vivência das virtudes que tanto os caracterizam, vai nos ajudar a ir entendendo e vivendo uma melhor e verdadeira devoção aos santos. Nesse sentido, né, vou aproveitar e fazer uma propaganda por aqui. É incrível o trabalho que realmente aí o pessoal da minha biblioteca católica, junto com a produtora Lumine, tem feito através de seus livros, né, também dos seus filmes, para propagar a biografia dos santos. Né, de poder mostrar realmente, né, o que foi o santo, né, não só nas suas
realidades assim, vamos dizer, grandiosas, né, especiais, milagrosas, mas sobretudo sua vida realmente de santidade, né, sua vida de conversão, de encontro com Cristo, de transformação, de vivência da caridade autêntica, de entrega para o bem do próximo. É toda essa realidade que impacta mais verdadeiramente a nossa vida. E na medida que vamos experimentando, conhecendo essa realidade, vamos também buscando, né, transformar a nossa própria vida. Espero que tenha sido de ajuda para cada um de vocês. Essa foi um pouco aí a ideia de poder trazer esse tema, que pois agradecemos aí a paciência e esperamos que seja também de ajuda para cada um de vocês, nossos queridos ouvintes do Católico Você Sabia. E para cada um também já escolher, né? Caso não tenha. Por isso é importante, e o papel nosso do Católico Você Sabia é esse, justamente, né? É ir ah, formando, acompanhando, fortalecendo, dando elementos de vida espiritual, enfim, formativa para os católicos, para aqueles nossos queridos ouvintes que gostam, que promovem, que falam no nosso podcast, que nos acompanham. E de repente tem gente aqui, acredito eu que a maioria, você tem um monte de santos de devoção, né? Porque tem uma vivência da fé bastante ativa, né? E tem vários santos de devoção. De repente deixa aqui no seu comentário qual é o seu santo de devoção e por quê. E a gente pode comentar um pouquinho disso na próxima semana, né? Mas também para aqueles que de repente não têm. Eu passei muitos anos sem viver muito essa devoção aos santos, né? Até pela nossa formação legionária, confesso que a gente não promove muito. Hoje eu tenho aqui a imagem de São José dormindo, a imagem do Santo Cura de Ars, a imagem do Joca, que vocês ouvintes conhecem quem que é, o Joaquim, né? A imagem de São José com o Menino Jesus, a imagem de São João Bosco, então, e São João Paulo II. Estão os santos aqui que me acompanham, claro que Nossa Senhora, né? E Cristo crucificado. Essas são as imagens. E depois 2 fotos minhas para que minha autoestima fique boa, né? Para que chegue no nível das outras que... imagens aí. Mas, então, de repente, nós temos aqui alguns ouvintes que não vivem bem essa prática por falta de conhecimento ou por falta de cultura mesmo, né? Cultura de vivência da devoção aos santos. Pois, ouvindo esse podcast, você pode buscar um pouco mais da vida dos santos, quem é o santo da sua devoção. De repente, conhecendo mais da vida dos santos, pode se identificar, né? Eu penso nas mães. Para muitas mães, eu na confissão falo de Santa Mônica, para as muitas mães eu falo sobre Santa Rita, né? Aquela que queria ser freira, mas que a vocação dela, pelo menos no primeiro momento, era a vocação matrimonial, amor ao marido, amor aos filhos. Então, de repente, você conhecendo um pouco mais da vida dos santos, pode se identificar com um ou dois e dizer, esse é o meu santo de devoção. Fica então também nossa contribuição, agradeço ao Padre Felipe, né? E tomar aqui com todos os nossos ouvintes aproveitem essa riqueza, como dizíamos, né, da nossa fé, que é a devoção aos santos. Já deixo o meu abraço a todos os ouvintes. Eu já no último podcast citei 2 ou 3 pessoas, famílias, então agora quero deixar assim, de um modo geral, o nosso abraço a todos, que Deus abençoe e nos vemos na próxima semana, né? Fiquem com Deus, até mais. Deus abençoe a cada um de vocês.